O que a gente fez, Júlia? A gente coletou todos os dados de projetos de lei complementar e PLPs que foram apresentados pelo Executivo ao longo de 2023 e 2024. Para quê? Para calcular qual é a taxa de adesão dos partidos políticos aos projetos do Executivo. Eu vou pedir a nossa produção para colocar aqui a primeira tela, porque ela revela algo que talvez pareça normal para quem acompanha a política há muito tempo. Por exemplo, a taxa média de adesão dos deputados do PT aos projetos do governo, 99%, como era de se esperar. Do PSB, 91%, também muito alto. Quando a gente vai chegando mais para o centro, né, o PSD, 78% dos deputados do PSD aderem aos projetos do governo, entre 23 e 24. Já no Republicanos, isso cai para 67%, no Progressista, 65%, lá no PL, do Jair Bolsonaro, isso chega a 17%. Eu achei alto o PL, porque diz que tem o PL raiz, o Valdemar Costa Neto fala que é mais ou menos uns 30 deputados, que daria cerca de 30%, né, do PL, mas tá menos até. Menos ali. Aliás, achei alto não, tá mais baixo do que se imaginava. E aí, por que isso é interessante, Júlia? Porque a gente está acostumado a analisar a política sob a ideia do presidencialismo de coalizão, esse termo cunhado pelo nosso querido Sérgio Abranches, que explicou que no Brasil funcionava assim, ou deveria funcionar assim. O presidente tem recursos, ele é forte, ele tem emendas, ele tem cargos, e ele troca com líderes partidários da Câmara e do Senado, né? Vou dar para vocês aí acesso a cargos e verbas e vocês me apoiam na minha agenda. Quando a gente olha para essa dinâmica aqui, fica parecendo que, primeiro, os dois partidos de esquerda, PT e PSB, Júlia, estão votando com o governo, tá tudo certo. PSD, republicanos e progressistas estão numa taxa altíssima. Bom lembrar que republicanos é o partido de Tarcísio de Freitas e o PP de Ciro Nogueira. Quer dizer, ali a gente está falando de partidos que, em tese, não estariam na base do governo. Só que esse número é alto. Mas o mais curioso, eu vou pedir aí a nossa produção para mostrar a próxima tela, é o seguinte. Olha o que aconteceu com o presidencialismo brasileiro. O que vocês vão ver aqui é o seguinte, em cada linha dessa, Júlia, a gente vai projetar um partido político. Aqui é o PT, por exemplo, tá? Lá naquele cantinho, eu vou entrar aqui no telão. Vai lá, pode ir em frente. Cada bolinha dessa, Júlia, é um deputado do PT. O que a gente está vendo? Lá, a média de adesão dos deputados do PT, variando no mínimo de 70, no máximo 100. O que é normal, os deputados petistas são... Quem é essa bolinha última? Ah, essa é boa, esse é o Quaquá. É o Quaquá. Esse é o Quaquá do Rio. Fiquei curiosa, tem uma bolinha ali isolada. O Otávio Guedes vai adorar comentar isso. Pronto. Daqui a pouco a gente traz o Otávio. Daqui a pouco o Otávio aparece aqui. Então ali é o Quaquá e o maior é o Zé Guimarães, que é o líder. Tá fiel o líder, hein? Ainda bem que você me perguntou uma bolinha que eu sabia, né, Júlia? Se eu não soubesse, eu ia passar vergonha aqui, né? Ainda bem que eu sabia. Até a gente checa depois. Eu sempre faço isso. Quando me pergunta uma coisa, a gente vai checar. Ao vivo, né? Programa ao vivo. Então, olha só, se a gente olha para o PT, 99% de média de adesão, altíssima taxa dos deputados individualmente, parece que a gente vive no presidencialismo de coalizão, que a gente está acostumado. Agora, olha o que acontece no União Brasil. Olha lá, produção. Que tem ministério, né? Vamos lembrar. Opa! O que a gente descobre aqui? Dentro do União Brasil, a variação de apoio e adesão ao governo varia de 0. Nós estamos falando aqui de o Nicolete, que é um deputado de Roraima, do Kim Kataguiri, candidato de São Paulo. Super de oposição. Até lá do outro lado, Douglas Viegas, de São Paulo, deputado, e a Daniela do Vaguinho. Ou seja, Júlia... Que foi ministra. Que foi ministra do Lula. Sim. Ao contrário do PT, onde está todo mundo votando de maneira coesa, coordenada, aqui no União Brasil cabe tudo. Cara, muito legal isso. Muito diferente, né? Não, porque você consegue visualizar o que é o governismo, né? Exatamente. O governismo concentrado ali naquela média alta embaixo e o centrão ali disseminado. Tem tudo. Agora veja quando a gente completa essa tela. Gente... Quando a gente completa essa tela com todos os partidos políticos e todos os deputados, o que a gente descobre, Júlia? Os partidos mais à esquerda, PCdoB, PT, PDT, PV, estão todos lá no canto. Os deputados estão concentrados em alta média de adesão. Lá embaixo, PL e Novo, estão partidos com adesão bem menor, né? Essas bolinhas do PL e do Novo estão bem para cá. Mas olha esse meio aqui. Centrão. Esse centrão está variando muito, o que significa, o assinante entender, a gente está mostrando União Brasil,
olha como variam. Você tem deputados bolinhas aqui perto do zero, deputados perto do 90, no Republicanos do Tarcísio de Freitas, no PSD do Kassab, no Podemos. Ou seja, Júlia, a gente saiu de uma dinâmica dos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma, em que os partidos políticos se comportavam como partidos de coalizão, blocos que votavam juntos, que é mais ou menos como os partidos do governo votam, por uma lógica de adesão. Então, por que o Lula mandou o Alckmin ser mais ágil? Por que o Lula falou com o Haddad que ele tem que trocar lá um livro por conversas com deputados? Tem uma coisa que pouca gente prestou atenção. O Lula estava sinalizando que é preciso conversar com deputados individualmente. O Lula não sinalizou que ele tem que falar com os líderes partidários, que era a dinâmica anterior. Agora dá mais trabalho, Júlia, é mais caro, você tem que falar com mais gente. Olha a variação de deputados que você tem que procurar. E, claro, vários desses aliados a Arthur Lira, no caso da Câmara dos Deputados. A gente não trouxe os dados do Senado para não ficar muito repetitivo, mas a dinâmica é muito parecida. Então, a gente está saindo de uma dinâmica de presidencialismo de coalizão com votos e bloco para essa dinâmica muito mais cara, muito mais demorada e trabalhosa que vocês cobrem todo dia aqui na Globo News, em que você tem que ir atrás de deputado por deputado gente. E fazer esse varejo todo. Tá Olha o varejo demonstrado. que o governo tem que encarar. Isso que a gente passou por várias reformas, aliás, uma reforma que foi mais definitiva, eleitoral, que conseguiu com o resultado, dar uma enxugada nisso, mas ainda assim, ó... Os efeitos, Júlia, do sistema eleitoral, eles estão se mostrando muito positivos. As reformas até aqui têm conseguido diminuir a fragmentação eleitoral. Mas dentro do Congresso, a fragmentação continua enorme. E essa parece ter sido a solução que o governo encontrou, né? O Padilha com a sua equipe, o governo, essa estratégia de todo ministro ter que cuidar de um pedaço, de conversar com uma turma para conseguir gerar aprovação, que eu acho que é o dado mais surpreendente que eu venho trazer para você hoje. Sabe qual é? Qual? Quero ver. Essa dinâmica de adesão individual produziu o seguinte, Júlia. Produção, mostra para a gente essa última tela desse assunto. Estou adorando esses dados, Felipe. Olha só, vamos lá. O que a gente calculou? A aprovação de projetos do governo na Câmara dos Deputados, no primeiro ano de mandato. No primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso, ele aprovou 29,6%. No segundo, 14%. Lula 1, 35,1%. Lula 2, quase 13%. Dilma 1. Mas olha que maravilha, que coisa interessantíssima. A dinâmica do presidencialismo, em que você adere deputados individualmente, gerou a mais alta taxa de aprovação de projetos da história recente brasileira. O Lula aprovou, o Lula 3, no primeiro ano de mandato, 36,6% de todos os projetos de lei, PLPs e complementares e PLPs que ele enviou. Ou seja, dá mais trabalho, está mais custoso, mas até o fim do primeiro ano